Já na aula número 3, tudo na mesma live, vai ter aula 2 falando sobre a origem do conhecimento, e na aula 3, na mesma live, eu vou falar sobre todos os signos da astrologia. Então, eu vou falar sobre Áries, Touro, Gêmeos, as características positivas e negativas de cada signo, para que no outro mês, quando eu for fazer a aula número 4, eu falo sobre o estudo das eras, que não tem sentido eu falar sobre era de Áries, era de Touro, eras de Peixes, de Aquário, se vocês não têm noção dos signos. Próximo dia 27 de março, eu estarei dando uma live especial sobre o nosso curso de Filosofia Esotérica Método Mazedel. Aula número 0 e a aula número 1 estão no YouTube por pouco tempo, logo elas sairão do YouTube para ficar na plataforma Morada do Conhecimento, é uma plataforma por assinatura. Eu estou dando essa oportunidade do pessoal assistir as aulas antes de eu pôr lá, e essas aulas estão lá. Então, a aula número 0 e 1 está no YouTube por pouco tempo. Semana que vem eu irei dar a aula número 2 e 3. Sobre o que é a aula número 2 e a aula número 3. A aula número 2 será sobre a origem do conhecimento. Porque sobre a origem do conhecimento dá para a gente ficar falando por horas. Então eu resolvi fazer um resumo da origem do conhecimento. E é claro, se você quiser se aprofundar, tem um livro chamado A História da Magia, do Eliphas Levi, que ajuda bastante. Mas eu vou utilizar um livro chamado exatamente esse daqui. Eu vou usar um livro chamado Educação Pessoal. Eu já vou mostrar a capa direitinho, mas esse aqui, ó, Curso de Ciências Herméticas, Educação Pessoal, foi comercializado pelo Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento no passado, né? No passado tinha essa versão, eu tenho as duas versões. Uma versão antiga é essa aqui, ó, Educação Pessoal. Esse daqui é da década de... deixa eu ver. Eu nem sei, viu? Acho que é 1940. É antigão, viu? Tem nem... não vai dar para falar o ano. Mas é antigo. Década de 40, década de 50. O que era essa coleção Ciências Herméticas? Era uma coleção de 10 volumes. E cada volume tinha um tema. Então, começava ali com educação pessoal. Depois falava sobre magnetismo. Depois falava, acho que sobre frimologia. Falava sobre astrologia. E o último volume era esse daqui, que é de magia teúrgica. O volume 10 era este. Tá? O que acontece? Lá no volume 1, eu vou mostrar para vocês aqui a capa do primeiro, que é esse daqui, né? Primeiro, que é essa versão mais nova aqui, eu acho que já está esgotada. Tem que entrar em contato com o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, quem tem interesse nessa coleção, porque eu acho que está esgotada. Essa é a versão nova que eles editaram faz uns 10 anos, eu acho. E tem esta outra versão aqui, que é a mais antiga que eu tenho, que é da década de 40 e 50. E tem a segunda página, que é essa daqui, né? Vocês podem ver. Eu comprei em um sebo, e aí tem aqui um carimbozinho, Educação Pessoal, né, o primeiro volume, Curso de Ciências Herméticas. Bom, essa é a segunda página. O início é esse daqui, deixa eu ler aqui no meu que fica mais fácil, mas é uma preliminar que começa a falar sobre história geral do hermetismo. E são pouquíssimas páginas, com letras grandes e tudo mais, não dá nem 10 páginas. Eu vou fazer um resuminho, e nesse resuminho eu vou falar sobre a origem do conhecimento, segundo este livro. Claro que você vai ter a origem do conhecimento na cosmogênese, se você for para a linha da Sociedade Teosófica. Claro que você vai ter a origem do conhecimento nos livros do Max Heindel, que é o Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Vai ter a origem do conhecimento nos livros do Eliphas Levi. Vai ter, todo mundo fala sobre isso. Mas esse daí é um resumo do resumo, eu achei interessante. Como é o primeiro volume dessa coleção de ciências herméticas, o preâmbulo, introdução do livro é sobre a história do hermetismo, para a pessoa entender de onde está vindo esse conhecimento. E é esse preâmbulo que eu vou fazer um resumo e vou colocar na aula número 2. Já na aula número 3, tudo na mesma live. Vai ter aula 2 falando sobre a origem do conhecimento, e na aula 3, na mesma live, eu vou falar sobre todos os signos da astrologia. Então, eu vou falar sobre Áries, Touro, Gêmeos, as características positivas e negativas de cada signo, para que no outro mês, quando eu for fazer a aula número 4, eu falo sobre o estudo das eras, que não tem sentido eu falar sobre era de Áries, era de Touro, eras de Peixes, de Aquário, se vocês não têm noção dos signos. Então, eu vou falar sobre os signos na aula número 3,
para preparar vocês para a próxima aula, que é a aula número 4. Bom, teremos também 2 cortes nessa live. Então é aula 2, 3 e 2 cortes. Quais são os cortes? No início da aula, eu vou falar sobre como você faz ou como você prepara um gráfico de radiestesia para ter mais prosperidade, usando um relógio, usando um gráfico, usando testemunha, foto e um pêndulo. Basicamente é isso aí. Vai ter esse outro corte nessa mesma aula. Então vai ter 2 aulas, esse corte ensinando sobre como fazer um gráfico de radiestesia para prosperidade, e eu vou fazer um outro corte ainda falando sobre a diferença de psicologia, psicanálise e psiquiatria. Vão ser 2 cortes e 2 aulas no dia 27. É basicamente isso que eu queria dizer antes de começar as explicações desta live. Deixa eu preparar aqui